Duplo Expresso. E aí, tá tudo bem com você? Eu sou o Wellington Calazans, este é o Drops do programa Duplo Expresso desta segunda-feira, 29 de outubro de 2018, Day After. Um dia após a consumação de uma tragédia nas urnas, a vitória de Jair Bolsonaro, mas Rômulo Maia, depois de ouvirmos Paulo César Ribeiro Lima, Ceci Juruá, Luiz Moreira, e de termos debatido ontem mesmo aqui no Duplo Expresso, com toda a nossa equipe e ainda a participação especial do senador Roberto Requião, a gente vê que uma eleição, mais do que nunca, a gente tem certeza de que uma eleição nem começa, nem encerra um debate político e que a luta começa hoje com uma nova roupagem, não é isso, Rômulus? Exatamente, Wellington Calazans. A gente teve aí pessoas maravilhosas que estão há décadas na luta pelo Brasil e pela emancipação da nação, e continua a luta, Wellington, é uma luta de mais de 500 anos aí pela emancipação dos povos oprimidos no Brasil, em todo o mundo, mas especialmente aqui nos toca, no Brasil, e da nação brasileira diante das pressões imperialistas. Então, primeiramente, a gente teve Paulo César Ribeiro Lima, o Paulão, um dos maiores especialistas em Minas e Energia, que já está aposentado, inclusive foi assessor no Congresso, poderia estar curtindo a sua aposentadoria numa praia, mas não, está todo dia, toda segunda-feira, 6h30 da manhã com a gente, hoje falando do que representa o refino, de por que ele, inclusive, tem esperanças, vamos ver se elas são vãs ou não, de que a inteligência militar por trás do Bolsonaro entenda como não pode se desfazer do refino na Petrobras. Aí, na sequência, veio Ceci Juruá falar com você de Previdência, né, Wellington? É isso aí, Rômulo. A Ceci Juruá, que falou que existe um mito, né, em torno da dívida da Previdência e que isso nada mais é do que uma tentativa de privatizar este importante apoio social, essa conquista da sociedade. Citou, inclusive, exemplos como o caso aqui da Suécia. Então, foi também uma grande participação e a parte política ficou mesmo com a presença do jurista Luiz Moreira Rômulo falando sobre as eleições presidenciais e a tarefa das oposições. É isso, Wellington Calazans. Estávamos todos com saudades das participações do professor Luiz Moreira. Ele ficou bastante tempo hoje para matar a saudade. Inclusive, quase que ele falou, gente, eu tenho que dar aula na faculdade. Aí a gente liberou ele no final para poder formar as novas gerações, de quem a gente vai precisar bastante. Mas uma conversa muito proveitosa, Wellington. E para mim, o que fica importante aí já tem uma questão um pouco particular. É o seguinte, eu estava muito curioso com relação ao pronunciamento que o Ciro Gomes fez na véspera da votação no sábado, falando que ele não se engajava mais ativamente na campanha pelo Haddad. Ele disse que lutava pela democracia, portanto, contra o Bolsonaro, mas ele dizia que não se engajava mais diretamente em favor do Fernando Haddad por questões muito práticas que viriam logo à tona, e ele dizia que se ele não podia ajudar, que ao menos ele não iria atrapalhar. E eu encaminhei essa fala dele no Twitter no sábado, especulando, será que o Ciro Gomes, assim como nós aqui do Duplo Expresso, também sabe que o Haddad tinha o áudio, que era o batom na cueca do Bolsonaro, com ele pedindo caixa 2 a empresários para fazer o disparo em massa de mensagens pelo WhatsApp, e ele resolveu enterrar esse áudio num entendimento espúrio, clandestino, com a candidatura do Bolsonaro, com o TSE, com a Globo, com a Folha de São Paulo, que também tinha o áudio, e com as altas finanças transnacionais, para elas poderem guardar uma faca no pescoço da chapa eleita ontem, do Bolsonaro com o general Mourão. Eu acho que sim, eu acho que isso é o mais verossímil, e é possível que o Ciro Gomes tenha sabido disso também. Se nós aqui tivemos dificuldade em apoiar o Fernando Haddad, sabendo da traição final, que foi enterrar esse áudio para poder permitir que o Bolsonaro ontem fizesse um discurso de vitória, e para poder permitir que ele reconhecesse a derrota, o Ciro Gomes, souber disso, eu compreendo perfeitamente que ele não tenha querido fazer parte da farsa. E sobre isso, Wellington, eu queria dizer o seguinte, eu, durante o programa mesmo, conversava já com uma fonte nossa que tinha sabido também que a campanha do Haddad tinha acesso a esse áudio, e essa fonte tinha a prova de que a campanha do Haddad teve acesso a esse áudio, enterrou e disse que não ia usar, e essa fonte, nós já chegamos à conclusão de que nós vamos publicar. Então, eu acredito que hoje, ao longo do dia, nós aqui vamos publicar a prova definitiva
que vai desmascarar a farsa que foi essa eleição, inclusive porque o suposto derrotado e o suposto ganhador estavam acertados para ter aquele resultado de ontem e combinados aí com vantagens clandestinas que o grande público eleitor não sabe, foi feito de trouxa. Então, logo, acredito que hoje ainda a gente publique essas provas de que a campanha do Haddad tinha o áudio e não publicou. Nós não temos o áudio em si, estamos correndo atrás dele, assim como já corremos atrás de outros documentos. Da última vez que a gente trouxe um documento bomba, a prova documental de crime de Sérgio Moro, demorou 3 meses para a gente conseguir, mas publicamos. Então, vamos continuar correndo atrás desse áudio, na esperança, na expectativa de que outras pessoas tenham tido acesso dele e de que isso possa, de alguma forma, vazar e nos devolver o discurso de que a eleição foi uma farsa e parte do golpe. Discurso que nos foi retirado pelo Fernando Haddad ao se candidatar e participar da eleição da forma que ele participou e, no final, tendo prova de que o Jair Bolsonaro cometia crime eleitoral, caixa 2, e se licenciando a respeito e enterrando a prova. Isso é intolerável, é intolerável. O Haddad é um traidor do presidente Lula, em primeiro lugar, um traidor do PT, das suas bases do PT, é um traidor do Brasil e da população brasileira, sobretudo a população pobre, Wellington. E não tem lugar nesse momento de resistência ao regime Bolsonaro, que precisa ser resistência de verdade, e não de quem faz acordo secreto, clandestino, com um golpista para permitir que eles avancem com essa agenda regressiva contra o povo, Wellington. Chega de traição, está na hora da gente renovar essa esquerda e precisamos começar fazendo essa limpeza dentro dos partidos progressistas e de esquerda, e todos aqueles que têm o perfil de traidor e que não conseguem sustentar um discurso nacionalista, um discurso que resgate soberanias popular e nacional, o referendo revogatório, que quebre de uma vez por todas essa invasão da justiça na política. Todo aquele que elogiar Lava Jato, Sérgio Moro, etc., de alguma forma deverá ser convidado a se retirar dessa esquerda e partir para a direita, porque lá é o lugar dele. Rômulo. Wellington, eu também queria convidar quem está nos assistindo aí no Drops para ler um artigo que eu publiquei ontem à noite, que eu acho que ilustra bastante quem não tem mais lugar na liderança da esquerda. A gente não rejeita apoios, agora, ter como cara da luta popular de emancipação do povão pessoas da esquerda festiva das áreas mais nobres de Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, ali, classe artística e tal, não dá mais. Depois daquele recado do Mano Brown, o Wellington Calazans, que ele foi lá naquele ato na Lapa e falou que não gostava daquele clima de festa e que aquelas pessoas não estavam mais dialogando com o povo, o pessoal não se abalou, não. Saiu em comitiva, foram todos para a cobertura da Paula Lavigne, cantar e sambar alegres da vida com Fernando Haddad, com Manuela Dávila, com Chico Buarque, Caetano, Paula Lavigne e companhia. E eu acredito que esse vídeo e a descrição que a gente faz ali dessas pessoas que estão juntas na hora da festa, na hora do drama, mantêm uma distância, fazem só a narração da tragédia, mas não fazem nada concretamente pela luta, é importante para a gente saber quem que não tem mais lugar na liderança. E, junto com o Haddad, todo esse pessoal aí dessa esquerda festiva. Então, eu convido nossos caros expressionautas a lerem e compartilharem esse artigo, que eu acho que é bem representativo e é mais do lado, digamos assim, simbólico, sentimental, do que a gente precisa mudar aí. Porque o argumento racional, ele é importante, mas muitas vezes é preciso a gente também jogar com essa simbologia e com a emoção para as pessoas compreenderem bem onde a gente está e o que a gente precisa fazer para mudar a nossa situação. É isso aí, Rômulo. Eu publiquei, quer dizer, vai ser publicado aqui daqui a pouquinho no Duplo Expresso, um texto aberto, alistamento de nacionalistas, a chave do recomeço, daqui a pouquinho na nossa página, certamente no momento do Drops, para algumas pessoas já terá sido publicado um pequeno trecho. O nosso caminho agora com a vitória de Bolsonaro é lutar por uma democracia nacionalista. Resgatar as instituições democráticas é uma luta que devemos travar desde agora. Limpar a esquerda, entregando à direita as figuras infiltradas para que elas lutem por aquilo que estão vocacionadas a fazer. Este é apenas um dos parágrafos do texto que será publicado aqui no duploexpresso.com hoje. Um grande abraço. A galera tem que ficar de olho no site hoje, não só por causa do artigo que você vai publicar, mas também que eu estou prometendo aqui. Logo mais, aí em algum momento do dia, você deve publicar a prova da traição, a prova definitiva da traição do Fernando Haddad ao povo brasileiro, ao presidente Lula e aos pobres do Brasil. É isso aí, Rômulo. Um grande abraço e a gente volta às 6 da manhã de Brasília com mais um programa Duplo Expresso. Até lá. Duplo Expresso.